Senhor nosso Deus, nós suplicamos nesta manhã, vamos falar nesta manhã de um assunto bem importante, o qual precisa estar nas nossas ações sempre. Vamos falar da oração, que não é como muitas das vezes nós assistimos e às vezes por falta de entendimento do jeito que está na tua palavra, o homem tem feito de maneira errada. E hoje te pedimos ajuda para ajudar alguém a esclarecer sobre este assunto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar com Deus na hora da aflição, falando você com Deus, Ele dá consolação. E o filho está rebelde, deixando dor no coração. É só fazer a tua parte e Deus dá a solução. A vida está difícil, a enfermidade vem assolar, o emprego está faltando, o pão está para faltar. Levanta nas madrugadas, no silêncio Deus vai te escutar, falando você com Deus, a resposta Ele te dá. Você quer ter a resposta? Fica na dispensação, fecha a porta do quarto na hora da oração, buscando o reino de Deus de todo o coração. As portas vai se abrir, na tua mesa vai ter pão. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje vamos falar da oração que Jesus ensinou. Temos acompanhado várias vezes ensinamento, orações feitas em cima desse escrito da palavra de Deus. Mas será que se nós fizermos como está escrito aqui, repetir estas palavras, nós estamos agindo corretamente? Eu acredito que não, porque o mesmo texto, ele já mostra o contexto. Vamos estar abrindo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Que o próprio Senhor Jesus, quando os discípulos
pedem para ensinar eles a orarem. Ele dá este modelo de oração para que eles façam corretamente como a vontade de Deus. Então tem alguns tópicos nesta leitura que nós precisamos prestar muita atenção para não fazermos como está escrito, como os hipócritas. Mateus 6, verso 9 diz assim: portanto vós oreis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Será que quando nós, já vi várias vezes, vamos começar o culto, vamos começar a missa, vamos começar a reunião, orando a oração do Pai Nosso. E repete exatamente estas palavras que está aqui. Mas para entendermos melhor, nós precisamos ir antes um pouco, no verso 5 do mesmo capítulo, que o próprio Jesus ensina e fala assim: olha, e quando oreis, não sejais como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então este verso 5, ele já nos começa a mostrar que não é para repetir essas mesmas palavras. Ele deu um modelo, por exemplo, no verso 9, que foi o primeiro que nós lemos, diz assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu. Porque todas as vezes que nós vamos orar, a nossa oração, ela precisa ser endereçada ao nosso Criador, ao nosso Pai, ao nosso sustentador, aquele que provê todas as coisas para nós. E a própria palavra relata que ele conhece as nossas necessidades, e quando pensamos assim, então não precisava de orar. Sim, você precisa confessar. Assim como nós, quando queremos perdão, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Pai Celestial. E quando vamos pedir alguma coisa, suplicar alguma coisa ao Senhor, nós temos que nos dirigir a Ele, mas de uma maneira correta, não como os hipócritas. O que vem a ser os hipócritas? Aqueles que fingem uma coisa que não é. Porque a palavra hipócrita, ela quer dizer artista. É fazendo um personagem de muito santo, mas na realidade o seu coração está cheio de mazelas do mundo, está cheio de desejos carnais. E quantas vezes o coração cheio de maldade? Então é algo para que nós possamos estar refletindo quando vamos orar ao Senhor. Então as nossas orações, nestas duas primeiras frases, é bem clara. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento, ou no teu quarto, que é a mesma coisa, e fecha a porta, aposento e fecha a porta.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Vamos parar aqui no meio desta... Aliás, vamos voltar primeiro, que nós só falamos a parte primeira do versículo 5. Quando orais, não sejais como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, já receberam o seu galardão. Porque quando nós fazemos isto, nós estamos procurando buscar glória entre os homens, para nos mostrar que somos super santos, somos super espirituais. E quantas vezes quem faz isso até muda o tom de voz, dá uma tonalidade diferente. E o objetivo é enganar, porque ele mesmo que está fazendo isso, ele sabe que o seu coração não está verdadeiramente buscando aquilo que ele está falando. Ele está falando palavra da boca para fora, querendo ser exaltado no meio dos homens, e este galardão ele recebe aqui porque os homens vão começarem a admirar aquele indivíduo. Poxa, o cara é um super santo, ele é um exemplo. Mas nada, o coração dele é aquela figura que o próprio Jesus falou, ele é tipo um sepulcro caiado. Por fora tudo bonitinho, mas por dentro só podridão. Aí agora vamos para o 6, o 6º versículo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a porta, ore ao Pai, e ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Então vamos por parte aqui. Por que entrar para o quarto e fechar a porta? Porque há certas coisas nas nossas vidas que homens não precisam saber. E ali em secreto ele vai estar só voltado para o Criador. Não precisa nem falar em voz alta, pode falar no silêncio do coração, porque Deus vai te ouvir a tua intenção e a tua sinceridade e a tua necessidade. Então, quando nós oramos assim, nós nos desprendemos de tudo que possamos confiar no mundo. Muitas das vezes em nós mesmos, e nós sabemos que nós não temos capacidade nenhuma. A nossa capacidade que temos hoje é só aquela que Deus nos capacita para falar do seu amor, para viver a nossa vida simples, normal, reconhecendo que estamos aqui por um tempo transitório, um tempo breve que passamos aqui, mas o nosso coração está cheio de um desejo que só aqueles que têm o Espírito Santo habitando no coração, eles têm esse desejo, que é de viver a eternidade, de viver na presença do Pai, de viver na presença do Criador. Então, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, ali em secreto, e fecha a porta e ore ao Pai que está em oculto. Porque nós sabemos que ele, apesar, mesmo estando junto de nós, nós podemos até sentir, mas não podemos ver, presenciar ele visivelmente com os olhos da carne. E ele vai nos ouvir, mas para que ele ouvir, ele sempre, mas se ele vai responder, nós precisamos cumprir aquilo que estamos prometendo nas nossas orações. Tem que ter esse sentido. Está no verso 7 dizendo o seguinte: e quando não useis de vãs repetições. Então, por isso que eu disse
que quando nós repetimos estas palavras aqui, nós estamos entrando em contradição com o próprio ensinamento que Jesus ensinou. Que, e orando, não useis de vãs repetições. Sabe por quê? Porque aí não vai ser oração. Vai ser uma poesia, vai ser uma reza. É outra coisa menos oração. É uma oratória vazia, uma oratória que não vai chegar ao coração de Deus. Então, nós precisamos falar com as nossas palavras, aquilo que nós necessitamos. Como no início deste estudo, deste texto, nós pedimos para que Deus possa induzir esta palavra aos ouvidos daqueles que estão desapercebidos desses detalhes. E nós, pela nossa própria capacidade, nós não temos esta capacidade de fazer com que todos ouçam. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele, através do Santo Espírito, Ele tem condição de fazer que muita gente necessitada possa ouvir esta palavra, este ensino, este estudo, este simples, pequeno estudo para tirar dúvida dos corações, para se integrar e, por que não, aprender a orar. Vamos repetir a primeira frase do verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, os gentios, nós estamos falando com nós mesmos. Quem são os gentios? Somos nós, que é outro povo que não era o povo de Israel. Gentil quer dizer outra gente. Que nós éramos ensinados lá pelos os anciões do passado, pelos os tradicionais. Seguíamos a tradição e que nos mostrava um Deus diferente, que era um Deus de prata, de madeira, de barro, de ferro, de bronze, menos o Criador dos céus e da terra. E ali, por que repetimos? Porque aquela imagem que muitas das vezes nós prostávamos diante dela, ela não podia ouvir, e quem sabe falando, é igual aquele desafio de Elias com aqueles profetas de Baal. Ah, fala mais alto, fala de outro, porque talvez ele está dormindo, porque estava na festa ontem. E esse mesmo sentimento, indiretamente, nós estávamos falando ali, mediante uma imagem que não tinha poder e não tem poder para ouvir e nem fazer nada. E mesmo repetindo muitas vezes, nós não estávamos falando com aquele Deus que está em secreto. Apesar de estar nos ouvindo tudo, mas por certo não vai nos responder. Agora vamos para o verso 9, que diz o seguinte: portanto vós oreis assim. Aliás, como o primeiro, Pai nosso que estais nos céus. Então, quando nós orarmos, orar o nosso Pai Celestial, aquele que está em secreto, que falou ali, é este que está no céu. E vós oreis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Isso aqui é um reconhecimento que Ele é santo. E para falar ao nome dEle, nós estamos falando com quem? É com Eu Sou, o Deus único, o Deus Criador, aquele que habita nos altos céus. Agora vai começar a mostrar por que, a partir daqui, começa a mostrar por que muitas das vezes as nossas orações, apesar de estávamos orando errado, as nossas orações não chegou de maneira para que Deus nos respondesse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que nós estamos fazendo
a vontade do Pai para que o reino dele nos tome? Então nós temos que estar fazendo esta pergunta a nós mesmos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas será que é só aqui? Não, na terra e nos céus, porque assim na terra como nos céus. Porque na terra, porque nós sabemos que Deus está aqui, aqueles que limparam o coração, está dentro dos nossos corações, na figura do Espírito Santo. Nós estamos fazendo esse pedido aqui da terra, mas com toda a certeza que vai chegar nos céus, ali diante do trono do nosso Deus. E isto é algo demorado? Não, na hora que nós pensamos em falar, ele já está ouvindo, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele pode tudo. Vamos para o verso 11, que também tem algo muito interessante, que todas as vezes que vai orar, repete a mesma palavra, está pedindo pão de cada dia, diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu costumo dizer que o nosso pão que está sobre a nossa mesa, ele nos deu lá naquela multiplicação dos pães. Ali quando alimentou aquela multidão com aqueles 2 peixes e aqueles 5 pães, aqueles 12 cestos que sobraram, está nos alimentando até hoje. E vai nos alimentar até o dia do arrebatamento. Nós temos toda convicção disto. Assim como Deus alimentou o povo de Israel lá no deserto, cheio de areia, que não dava planta nenhuma, até a água que eles beberam foi por milagre de Deus. Quando Moisés, que era para ordenar a rocha, ele fere a rocha e deu água para aquele povo beber. Assim também é o pão nosso que nós colocamos nas nossas mesas todos os dias. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, deu hoje, deu aquele momento, e vai ser estendido assim como maná, até no dia da volta de Jesus para buscar a igreja. Agora, o verso 12. Esse nós temos uma responsabilidade muito grande. E perdoa-nos as nossas dívidas. Em algumas traduções está pecados. As nossas ofensas. Que vem a ser pecado. Então perdoa nossas ofensas, nossas dívidas. Mas como? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como nós perdoarmos aqueles que nos ofendeu. E nós estamos perdoando. Às vezes nós oramos assim: Senhor, não me responde mais, tal, mas porque prometeu alguma coisa que não estamos cumprindo. E para perdoar os nossos devedores, nós precisamos de ajuda, porque não é fácil liberar perdão para ninguém. É muito difícil. Eu acredito que seja da parte para a nossa santificação, que seja uma das mais difíceis. E nós precisamos estar atentando para isto. Aqui também está incluído ali quando o próprio Jesus ensina que quando alguém ferisse a face direita, oferecesse a esquerda também, está embutido dentro disso aqui. Não quer dizer que o cara vai te espancar e você abate do outro lado. Não. Ele te feriu com uma ofensa, você não vai retribuir com a mesma ofensa.
E o verso 13. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque porque teu é o reino. Nós queremos ir para lá, mas nós temos que ter este reconhecimento. Ah, Senhor, eu sei que o reino é teu, foi tu que que edificaste, mas eu tenho desejo de viver ao teu lado. E para não nos induzir a pecado, para que Ele nos dá força para que nós possamos estar nos desviando do pecado. Porque a nossa carne, ela tem essa tendência pecaminosa. E com isso nós precisamos estar pedindo ajuda a Deus para realizarmos este feito. E o poder e a glória. Então, o reino, o poder e a glória é de Deus. E é só por um tempo? Não, é para sempre. Está bem claro na palavra. Então, quando nós estamos repetindo estas palavras, do verso 9 até o verso 13, todas as vezes, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Aí repete essas palavras. Ele se torna reza. Nós estamos em vãs repetições, como os gentios faziam. E este texto ele é bem claro para nos ensinar algo que é um benefício para cada homem que habita na terra. E para acabar de completar esta palavra, vamos ler alguns versículos depois do verso 13 ou 14. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, aquilo que nós acabamos de falar é confirmado no verso 14. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, tem o 14 e o 15. O 15 está reforçando esta recomendação, porque as nossas orações às vezes não é respondida, porque nós não estamos cumprindo aquilo que prometemos quando estamos falando com Deus. E isto é algo que nós precisamos estar atentando para isto. E o 16, e quando? Aí parte para uma outra coisa que nós vamos falar a esse respeito mais uma vez, porque nós já falamos. E quando jejuardes, não vos moveste contristado como os hipócritas, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam. Então, o jejum que Deus requer das nossas vidas não é aquilo que foi nos ensinado, não é aquele passar fome por tantas horas do dia. Então, na próxima oportunidade, nós vamos repetir mais uma vez acerca do jejum. Hoje falamos sobre a oração e na próxima vamos falar mais uma vez do jejum, que não é uma doutrina, é um ato de agradecimento do homem, mas de uma maneira correta, de uma maneira que possa estar agradando ao nosso Deus. E vamos repetir o mesmo louvor, vamos falar com Deus.
cada aflição, falando você com Deus, Ele dá consolação. O filho está rebelde, deixando dor no coração. É só fazer a tua parte e Deus dá a solução. A vida está difícil, a enfermidade veio assolar, o emprego está faltando, o pão está para faltar. Levanta nas madrugadas, no silêncio Deus vai te escutar, falando você com Deus, a resposta Ele te dá. Você quer ter a resposta, fica na dispensação, fecha a porta do quarto na hora da oração, buscando o reino de Deus de todo o coração. As portas vai se abrir, na tua mesa vai ter pão. As portas vai se abrir, na tua mesa vai ter pão. Aleluia. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, te bendizemos por este período, por nos dar, Senhor, o privilégio de falar de algo tão importante para nossas vidas e sermos tocados pelo seu Santo Espírito. Assim entregamos mais este trabalho, este pequeno trabalho desta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém.